Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com a lição de número 7, sabedoria para líderes, Provérbios 25 a 30. Já quero pedir a você, se inscreve no canal, deixa seu like, participa juntamente conosco, nos dá aí essa força, nos ajuda aí, pessoal, a chegar aos 2.000 inscritos, tá certo? Então vamos lá, iniciando a lição de número 7. Leitura bíblica para estudo, nós vamos ter o texto de Provérbios, do 28, 1 a 29. E essa é a revista que nós tomamos por base para as nossas lições, tá certo? Estamos já aí finalizando o provérbio, depois estudaremos Eclesiastes e Cantares. Textuário e verdade prática. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. Ou seja, não é a perversidade que vai estabelecer o homem, mas a raiz aí do justo não será removida, tá certo? O sábio ordena sua casa, dignifica seu trabalho e edifica o seu próximo. Ou seja, a pessoa sábia, ela coloca ordem na casa, o seu trabalho é um trabalho digno e edifica aí o seu próximo, né? E não destrói, mas faz edificar, tá certo? Nossa introdução. Sabedoria se mostra nas decisões que tomamos e nos valores que defendemos. Quais valores você tem defendido no mundo a qual há uma inversão de valores, né? Esse padrão pode ser considerado relativo para muitas pessoas. Todavia, para o cristão, a Bíblia é o caminho excelente. Nós que professamos a fé em Cristo Jesus, a Bíblia é o caminho que nós devemos seguir. Quem conduz sua palavra pela vontade de Deus também está apto a conduzir os irmãos. Ou seja, se a sua vida está sendo conduzida pela Bíblia, você também poderá conduzir sabiamente outras pessoas ao caminho que é Jesus Cristo. Continuando agora os nossos pontos, tá? Já peço a você dar uma olhadinha com calma em casa, que nós vamos abordar aí o perfil de um líder sábio, pré-requisitos da sabedoria, a sábia liderança, ameaças à sábia liderança, tá bom? Então você dá uma olhadinha para a gente ganhar tempo. Vamos entrar aqui já no primeiro ponto, o perfil de um líder sábio. A liderança pode ser exercida por qualquer pessoa cuja vida seja orientada pelos princípios bíblicos. O líder não precisa exercer cargos, pois ao seu redor todos percebem nele as virtudes necessárias para apontar caminhos seguros. Então, pessoal, a liderança ela tem que entender o seguinte, que se ela foi chamada para liderar, tá? Deus vai capacitar e vai dar todos os requisitos para ela. Então, nós vemos muitas vezes hoje as pessoas são chamadas para o pastoreio, mas no meio do caminho acabam seguindo aí outros rumos, tá certo? Ponto 1. O líder precisa ensinar, ou seja, claro que para ensinar ele tem que ter aprendido primeiro, né? Por causa da transgressão da terra, muda-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. O líder honesto aconselha e adverte, mas também sabe lidar com as advertências dos amigos e familiares, pois os que são sinceros e honestos se aperfeiçoam mutuamente como um ferro afia o outro. Então, pessoal, a liderança ela tem que entender que não é só ela que sabe da verdade e que ela está blindada de erros. Não, pelo contrário. E ela também não é apropriado que fique sendo advertida direto, porque se estiver sendo advertida é porque tem algum erro, né? Mas quando vir a advertência, a liderança ela também tem que aceitar, porque todos nós estamos sujeitos ao erro, tá bom? Bons líderes são emocionalmente estáveis e não se enganam pela doçura dos elogios que esconde intenções amargas. Ou seja, muitas das vezes
As pessoas elogiam, 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 mas na verdade não é aquilo que elas querem fazer. E o elogio demais, ele também pode aí mexer com o ego da pessoa, tá certo? E no dia que vier a advertência, ela não saberá lidar porque ela só recebe palavras de elogios. Quem lidera não deve ser soberbo, tampouco cobiçoso, mas confiante no Senhor, constante no temor de Deus e zeloso pela igualdade entre todos. Ou seja, a pessoa que está liderando, ela tem que entender que Deus colocou ela para liderar. A igreja não é dela, tá? Aquele povo não é dela, pertence ao Senhor. Então ele não tem que ser uma pessoa que deve estar soberbo e cobiçoso, né? Querendo aproveitar-se do que a igreja rende para si. Mas ela tem que entender que a igreja ela está em um todo, o zelo é para o todo, tá certo? Continuando, um líder sábio e prudente pode gerar um ambiente de estabilidade, conveniência pacífica e respeito à ordem. Algo que os imprudentes não conseguem fazer. Ou seja, a pessoa que é sábia, ela é uma pessoa que vem para pacificar, ela vem zelar pelo respeito, ela vem zelar pela ordem. Portanto, um líder que age sobre orientação do espírito mostrará correção de intenções, palavras e atos para que através dele todos sejam abençoados. Mesmo para isso ele precisa ser mais energético. Ou seja, pessoal, nós temos que entender que a liderança ela tem que ser uma pessoa direcionada pelo Espírito Santo, para que ela possa trazer aí correções, intenções, palavras e atos, para que através disso sejam que pessoas sejam abençoadas, sejam edificadas. Então, não é fácil hoje estar na frente de uma congregação, cuidando de diversas pessoas com diversos problemas. Mas a liderança, quando ela é direcionada pelo Espírito Santo, ele nos dá sabedoria para que possamos lidar com essas pessoas. Muitos abandonaram Jesus após ouvir sua pregação em Cafarnaum. Mas o ensino duro era tão correto e a atitude do mestre era tão verdadeira que Pedro preferiu acatar aquelas palavras e submeter-se ao Senhor. Jesus estava pregando, o povo estava indo embora. E Pedro, olha, Senhor, o povo está indo embora, né? E aí o Senhor diz, quer ir com ele também? Pedro, pode ir. Aí Pedro responde, né? O que fazer e para onde ir se só tu tem as palavras de vida eterna? Então, a liderança, quando for necessário trazer uma palavra mais rígida, uma palavra mais forte, ela vai ter que trazer. Claro que com sabedoria, tá certo? Com sabedoria ela vai trazer essa palavra para a edificação da vida da pessoa. E agora vamos para o tópico de número 2. O líder precisa orientar. Primeira coisa a se fazer é trazer uma orientação, tá certo? O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. Deus sempre estabeleceu líderes segundo os seus propósitos. Porém, previne-se dos líderes que não se submetem a Deus. É especialmente na família, no trabalho, na igreja, que o líder precisa ter compreensão extensa das consequências de suas decisões. Então, pessoal, a liderança ela tem que tomar muito cuidado, né, quando ela vai tomar uma decisão, uma atitude. Por quê? Porque ela vai conduzir pessoas de acordo com o que ela está direcionando, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, aonde ela estiver. Então a liderança ela tem que ter muita cautela antes de tomar uma atitude. Isso significa esquadrinhar tudo mais profundamente, a fim de ensinar o que é reto e necessário sob perspectiva bíblica, de modo que todos cumpram a vontade de Deus e compreendam os seus desígnios. Pessoal, a liderança ela tem que ouvir muito, muito mesmo, e tem que ter muito cuidado quando for responder. Um certo dia um irmão teve um sonho, chegou a me perguntar, contou o sonho e queria uma resposta. E qual foi a minha resposta para esse irmão? Eu não tenho uma resposta para você, a interpretação do teu sonho, mas se você orar a Deus, ele vai te dizer o que ele queria falar com você através daquele sonho.
E aí o irmão assim fez e Deus falou novamente com ele. Ou seja, eu poderia ter inventado, ter falado qualquer outra coisa, imaginação, mas não. Eu sabia que aquilo era algo sério e eu não poderia dar uma resposta precipitada. Então nós temos que tomar muito cuidado quanto a isso, tá certo? Continuando, Jesus agiu desse modo quando explicou aos apóstolos a necessidade de ele passar pela morte para ser glorificado. O líder também precisa ser sábio a respeito do que houve, pois algumas vezes o melhor é ignorar e ficar calado, noutras é preciso responder com firmeza para que a maledicência não se espalhe. Ou seja, em algum momento vai ter que ficar calado, não tem resposta, se cala que é muito melhor, tá? Não procura dar uma resposta quando não se tem. Fala depois, vai pesquisar qualquer coisa parecida, vai orar a Deus, mas não responde. Se tiver a resposta, aí você vem com firmeza, com veracidade, e aí responde. Mas a língua que elogia em excesso também é um problema. Haja vista que diante do elogio, alguns líderes perdem o controle do ego e deslizam na vaidade. Homens e mulheres de Deus vivem o que ensinam para suas palavras não se voltar contra eles mesmo, com um galho de espinho na mão do bêbado. Ou seja, pessoal, presta atenção na coisa. Quando nós vamos ensinar, vamos pregar, nós temos que tomar muito cuidado. Muitas das vezes eu já vi muito isso. O irmão termina de pregar, termina de trazer o ensinamento e ele fica esperando o que as pessoas vão dizer. E muitas das vezes ele mesmo chega até as pessoas e pergunta: "E aí, irmão, como é que foi a pregação? Como é que foi o estudo?" Esperando um elogio, esperando alguém dizer que foi bom. Não faça isso. Pregue a palavra, ensine, deixe que os elogios venham surgir. Não corra atrás de elogios, porque você pode cair na vaidade, tá certo? E agora para o tópico de número 3. O líder precisa perseverar, tá certo? Liderança não é fácil, pessoal. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Em todas as relações humanas há divergências que precisam ser equacionadas, ou seja, vai ter divergências que precisam ser avaliadas, tem que ser administradas, tá certo? Em todo canto vai ter algumas divergências, nem sempre vai ter o 100% do acordo, e muitas das vezes as lideranças, elas esperam que todo mundo esteja no acordo, e quando alguém que critica ou traz uma divergência, ela acha errado. Mas nós somos pessoas que temos pensamentos totalmente diferentes, precisamos ser ouvidos, precisamos ser analisados, tá certo? Nesses casos, um dos grandes desafios do líder é tomar decisões difíceis sem negar a palavra de Deus. Ainda que insensatos sejam contrários à vontade de Deus, o líder não deve cair em cólera por causa dos escarnecedores, pois o homem furioso multiplica as transgressões e não promovem a obediência. Ou seja, então o líder ele tem que tomar muito cuidado, que quando ele for tomar uma decisão, não pode estar contrária à palavra de Deus, tem que estar segundo aquilo que o Senhor tem ordenado, tá certo? Continuando, portanto, cabe ao líder administrar os protestos na certeza de que quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. O líder cristão não negocia sua fé. Logo, fiquemos atentos aos que gostam de interpretar a Bíblia segundo as suas conveniências e aos que atribuem a Deus o que de fato ele não disse. Ou seja, as pessoas querem interpretar a Bíblia sob o prazer, aquilo que vai aliviar o seu ego. Elas querem que a Bíblia confirme que elas estão certas. Mas não é assim. Nós não podemos também negociar a nossa fé. Quantas pessoas acabam mudando a sua crença, mudando o seu pensamento, porque recebeu um cargo público, porque recebeu um cargo numa empresa ou coisas parecidas, e aí acabam abandonando a sua fé, negando a Cristo, tá bom? Os que assim procedem tentam usar o nome de Deus para perceber vantagens, né? Mas ao seu tempo serão repreendidos e envergonhados em sua mentira. Pessoal, tem tanta gente que traz aí a tal profetada, porque
recebem convites para ir para igrejas, quando traz essas profetadas, o povo gosta, quem não conhece a Bíblia gosta, e aí o pregador fica famoso, e as pessoas vão passando o contato dele para outras igrejas, vai chamando, e aí ele vai ganhando vantagem em cima disso, vai ficando famoso no meio do povo, e aí, claro, né, vai recebendo por isso. E vai dizendo que Deus não falou, isso é um perigo muito grande. Um verdadeiro líder não entra em contenda, mas repudia a mentira. Não se desgasta em rivalidades e polêmicas, mas não é conivente, não é furioso e não mente a respeito do evangelho. Pessoal, nós temos que entender que há debates insignificantes, mas existe causas sim que nós vamos ter que nos pronunciar, vai ter causas que nós vamos ter que sim, ir segundo o que está a palavra de Deus, não aceitar o que esse mundo está nos impondo. Mas as rivalidades, as polêmicas, as coisas bestas, as coisas súteis, nós não devemos entrar dentro dessas questões, tá certo? Então, dando continuidade, nós vamos agora para o ponto de número 2. Pré-requisitos: a sábia liderança. A Bíblia nos encoraja a cultivar um modo de agir que honre a palavra de Deus. Por isso, a atitude que, aos olhos dos que nos cercam, nos credenciam a liderança. Então, pessoal, pode ter certeza, se você está liderando hoje, todos que estarão em sua volta perceberá a sua forma de liderar. Então, quando você for liderar, procure liderar de forma sábia. Primeiro tópico: a integridade. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Na pessoa íntegra não se acha a fraude. Se fala, não mente. Se negocia, não engana, nem explora. Se firma aliança, não trai. Perceba que o critério moral do sábio é a palavra de Deus, pois ele a ama e recusa a perversidade das leis que contrariam o padrão divino. O sábio nunca quer rebeliões, mesmo que os escarnecedores levantem protestos. Ele desvia a ira, mas não desvia seu ouvido de ouvir a lei de Deus. E sabe que só por ela podemos perseverar em santificação. Pessoal, olha só, a pessoa íntegra, a pessoa que tem integridade, ela não frauda, ela não anda com mentira, ela não anda com um negócio errado, enganando o povo, ela não promete uma coisa para que não venha se cumprir, não faz uma aliança para que venha trair. Então nós temos que tomar todo esse cuidado. Se uma liderança ela age totalmente contrário a isso, nós temos que tomar muito cuidado. É uma pessoa que não está apta a liderar, tá certo? Agindo assim, a liderança do sábio logo será reconhecida em todos os lugares. Na sua família, confiará nas suas escolhas, seus amigos pedirão o seu conselho, e no trabalho ele será tomado como exemplo. Ou seja, se ele tem essa boa conduta, com certeza as pessoas terão ele como referência. E aí as pessoas vão pedir conselho, vão pedir ajuda, tá certo? Mas se ele fizer totalmente o contrário, ele vai cair em uma descredibilidade. Ainda que defendamos os valores bíblicos com firmeza, os que discordam reconhecerão que a repreensão franca muitas vezes dói, mas as feridas feitas pelo que ama são melhores que elogios mentirosos. Quem procede assim está apto a liderar, ainda que não exerça cargos. Ou seja, muitas pessoas, por querer agradar as outras, trazem palavras para amaciar o seu ego, e aí não corrigem da forma correta, não trazem uma repreensão para que a pessoa não venha cair em um mal, tá certo? Tome muito cuidado com os falsos elogios. Tópico 2. A justiça. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Ou seja, pessoal, a liderança ela tem que ser imparcial, porque se a liderança tiver partido, tiver partes, não vai dar certo, tá certo? Para liderar é preciso ter visão panorâmica, ou seja, a visão do todo.
fazer melhor para todos com que o menor dano possível. Esse comportamento caracteriza a prudência e a justiça. Olha só, então quando a liderança vai liderar, ela tem que olhar para um todo, para que todo mundo ali estejam bem, para que todos possam estar caminhando junto, tá certo? O prudente é também um justo, não impõe sua vontade, não é altivo nem opressor, porque não se considera indispensável e sabe que até os gafanhotos podem viver sem um rei, desde que estejam unidos. Pessoal, olha só uma coisa interessante. A pessoa, quando ela vai liderar, ela não tem que constranger as outras, ela não tem que oprimir as outras. Existe uma diferença, né, entre autoridade e autoritarismo. Uma pessoa que tem autoridade, as pessoas obedecem ela por respeito. A pessoa que exerce o autoritarismo, as pessoas obedecem porque são oprimidas, obedecem porque são constrangidas, e aí se torna uma liderança fraca, não se torna uma liderança forte, né? Isso não é um líder, isso se torna um chefe, tá certo? Por isso, um líder prudente ajuda todos em torno de si, e entre eles julga retamente, para fazer justiça aos pobres e aos necessitados. Essa cena pode ser vista quando você reúne a família para definir responsabilidades, proporcionar entre todos de modo de que ninguém possa acusá-lo de beneficiar um filho e prejudicar o outro, pois parcialidade não é bom. Ou seja, aqui dentro da família, nós podemos ter esse exemplo. O pai tem 2 filhos, ele não pode beneficiar um mais do que o outro. Na igreja não é diferente, a liderança não pode beneficiar o irmão A mais do que o irmão B. Não pode ter parcialidade, tem que ser imparcial, porque senão o que vai acontecer? Vai acontecer uma segregação, e na igreja não pode ter isso, porque aí abre-se uma brecha para que haja um rixa, contendas, né, na igreja, pessoas venham se entristecer, deixar até de participar porque estão sendo menosprezadas. Sabe aquela ideia de que todos precisam fazer esforço pelo bem comum? O líder que age com sabedoria está sempre cuidando para que tais esforços sejam proporcionais e assim ninguém seja injustiçado. Ao contrário do perverso, informa-se o justo por causa dos pobres, para que não sejam oprimidos. Ou seja, a preocupação é sempre o todo, o esforço é para que todo mundo esteja bem, para que todos possam trabalhar em conjunto para o bem comum. Não é o que está bom para a liderança, é o que está bom para todo aquele grupo, tá certo? Então, continuando, tópico 3, a sabedoria. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O líder é sempre um mestre solícito, nunca faltando a que lhe peça conselho. Ou seja, ele está sempre apto para poder estar dando conselho quando for necessário. Mas só pode liderar quem reconhece que há muito a aprender antes de ensinar. Tem uma frase que eu criei que diz assim, ó: quem não tem humildade para aprender, não tem autoridade para ensinar, tá certo? Então, se a liderança ela não quer aprender, não quer participar de uma escola bíblica, não quer fazer um curso, não quer aprender de forma nenhuma, como é que ela vai se levantar para ensinar, tá certo? Agur declarou: não tenho inteligência de homem, nem tenho conhecimento do santo. Segundo, certo que o melhor que podemos fazer com a inteligência que temos é prosseguir em conhecer o Senhor. E aí nós vemos Oséias, né, 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nessa busca por conhecer a Deus, é fundamental olhar para a história entre Deus e o seu povo. Quando o líder aprenderá o modo como o Senhor é Deus, justo, mais misericordioso, zeloso, mais paciente. No deserto, quando Moisés mostrou despreparo, Deus o moldou. Quando o povo foi insubmisso, Deus puniu. Quando se desviou, Deus lhe deu preceitos. Ou seja, Deus chama o líder, prepara o líder
prepara o povo, e quando o povo vem para o desvio, Deus faz o quê? Preceitos, ou seja, quando a liderança está segundo a vontade de Deus, Deus vai moldando para que as coisas venham a dar tudo certo. Só de Deus provém a sabedoria plena que nos falta. O líder nunca se declara sábio, pois assim faria pior que o insensato. Ao invés disso, aguarda que outros reconheçam sua sabedoria e o honrem diante dos seus liderados. Ou seja, nunca queira mostrar para ninguém que você é sábio, que você é entendido. Pelo contrário, deixa que elas vão vendo isso na sua vida, tá certo? E quando elas lhe perguntarem e você der uma resposta sábia, elas saberão que você tem conhecimento da palavra de Deus. Ponto 3. Ameaças à sábia liderança. Quem exerce liderança tem sempre as atenções voltadas para si. Por isso, é importante tomar cuidado para que alguns equívocos não venham a arruinar os relacionamentos. Ou seja, tem que tomar muito cuidado para que não venha aí equivocar-se de muitas coisas, tá certo? Tópico 1. A dissimulação. O homem que lisonjeia ao seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. Já falamos sobre o perigo da palavra maldizente, mas há um outro tipo de palavra que pode levar um líder à ruína. Que palavra é essa? Vamos entender agora. Trata-se da palavra elogiosa, aquela que pode despertar a soberba no coração, que antes era humilde. É preciso entender que lábios amorosos podem ser o disfarce do coração maligno, onde há abominações escondidas pelo jeito suave de falar. Não significa que todo elogio é falso, evidentemente, tá certo? Mas tome cuidado com os elogios, porque quando isso toma conta do coração, a pessoa cai num precipício muito grande, tá certo? Por quê? Porque toda honra e toda glória tem que ser dada a Deus. Continuando, a Bíblia se refere aos que são dissimulados e tentam criar uma atitude tão soberba e egocêntrica a ponto de você pensar antes em si que na família, na equipe de trabalho ou nos irmãos da igreja. Ou seja, o ego, ele toma conta que você se torna a pessoa mais importante, a pessoa egocêntrica, porque a liderança é mais importante, tudo tem que ser para a liderança tem que estar sendo aplaudida, tem que estar sendo ovacionada, e muitas das vezes esquece que o todo, a equipe, aonde você estiver, na igreja, na família e no trabalho, ela tem o mesmo mérito das conquistas de uma liderança. Em pouco tempo, a bajulação pode levar uma pessoa a endurecer o coração para o temor de Deus e a seguir o seu próprio coração. Ou seja, a liderança ela tem que entender que ela não é maior ou melhor do que ninguém. Ela é um ser humano que apenas foi escolhido por Deus para ser colocado num lugar diferenciado, que é liderar as pessoas. Enganado por falsos elogios, o imprudente gloria-se das suas conquistas, enquanto a família não reconhece mais nem os amigos, nem os irmãos. Mas, por que o dissimulado não demonstra furor ou ira? A resposta é a seguinte: cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Ou seja, tem que tomar muito cuidado também nessa questão, tá? Porque muitas pessoas, por serem invejosas, né, pessoas que estão aí com um coração cheio de amargura, acabam também armando ciladas para que a liderança ela venha cair, tá certo? Isso a gente tem que tomar muito cuidado. E agora nós vamos para o tópico de número 2. O mau conselho. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Você já reparou que algumas pessoas têm sempre algo a nos dizer, mas estão sempre falando baixinho para não serem notadas? A palavra ao pé do ouvido é
penetrante, mas nem sempre age em nosso benefício, costumando ser um disfarce para a mentira e para a calúnia. Pessoal, isso aqui eu tenho que tomar muito cuidado. Não acreditem em tudo ou de primeira no que as pessoas falam, tá certo? Eu dando aula na igreja, eu disse o seguinte: olha, eu não me responsabilizo pelo que as pessoas entendem que eu falei ou que elas falaram para as outras pessoas que eu falei. Eu me responsabilizo pelo que eu falo. Então, se alguém chegar falando de mim para alguém, que essa pessoa venha até a mim para tirar limpo. Porque muitas das vezes a pessoa diz: ó, fulano falou quem? Pergunte qual o nome da pessoa e tire a limpo. Nós somos cristãos, nós não devemos andar com essas coisas. E se a pessoa não quiser fazer isso, você já sabe que é uma conversa falsa, é mentira, é uma conversa pela metade, tá certo? Então corte logo isso de imediato. Os provérbios dizem que se tirarmos os perversos da presença do rei, seu trono se firmará na justiça. Pois um líder tem que saber preservar os ouvidos. Algumas pessoas se apressam em criar litígios, confusões com base no que viram, sem entender o contexto. Ou seja, às vezes até no que ouviram, né? A pessoa viu uma cena, não sabe nada do que está acontecendo, e ela já cria na sua mente, tá certo? Algo ali mal interpretado e vai contar para as outras pessoas e vai criar confusão. Então tome muito cuidado com isso. Ou então você está conversando, a pessoa passa a ouvir a conversa pela metade e vai aí criar fuxico, tá bom? Então vamos lá, dando continuidade. A partir daí, um simples áudio enviado pode plantar uma discórdia ou uma desconfiança. Ou seja, a pessoa ouviu a conversa, não sabe nem o que é e não vai tirar limpo e aí fica passando para as outras. O mau conselho nunca tem uma fonte de informação, sempre repetindo: eu ouvi falar ou me contaram. E aqui é o perigo, tá certo? Cuidado, pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo. Ou seja, fulano tá falando de você, alguém chegou e disse: ó, fulano tá falando de você, é? Pois vamos lá para saber o que ele realmente disse. Aí a pessoa não vai querer ir, você sabe que já tem alguma coisa errada. Pois assim como o vento traz a chuva, a língua fingida traz a ira. Entre os membros de uma família, de uma equipe de trabalho ou entre irmãos de uma congregação. Então, não é para criar confusão, mas é para tirar a história a limpo, para que a pessoa realmente saiba o que aconteceu, tá bom? Então vamos lá. Agora o tópico de número 3. A insensatez. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O insensato é o tolo, o louco, alguém que não sabe discernir a seriedade ou a gravidade das situações. Jesus falou desse tipo de comportamento quando mencionou o homem que constrói a casa sobre a areia, tá certo? Aquele que constrói sua casa sobre a rocha, ela ficará edificada, né? Vai vir o vento, vai vir a tempestade e a casa não vai cair. Note que o insensato não avalia as consequências dos danos que pode causar a si mesmo, né? Ou então a outros. Por isso a sua ira é mais pesada que a pedra e a areia. Ou seja, ele não mede a gravidade das consequências que ele pode estar causando, primeiramente a ele e também as pessoas que estão próximas, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado antes de falar alguma coisa ou antes de tomar alguma atitude, quando não tem certeza. Estamos assistindo nas redes sociais edições de vídeos e áudios que têm servido a muitos insensatos quando querem descontextualizar falas e gerar escândalo. Pessoal, o que a pessoa faz? Pega, isso aconteceu muito, né, no momento das políticas, a pessoa fala uma coisa e aí a pessoa corta o vídeo, pega só a metade. Muitas vezes a pessoa tá falando a coisa e ela vai explicar lá na frente, mas a pessoa pega só aquela parte e aí lança nas redes sociais. Isso é muito perigoso. Assista vídeos na íntegra, na totalidade. Não acredite em pequenas partes que são faladas, tá certo? Confira primeiro antes de falar. O insensato produz mentiras lançadas sobre o prudente, como fogo, flechas e morte, através da internet, gerando brincadeiras destrutivas
que podem trazer abaixo uma vida inteira. Nosso tempo é uma celebração à insensatez. Faz-se quase tudo para obter uma fama e notoriedade, à custa de declarações inconsequentes ditas sobre o anonimato. Mas a Bíblia adverte o homem precipitado nas suas palavras ao dizer este comportamento é ainda pior que a insensatez. Ou seja, infelizmente, hoje as pessoas usam a internet para colocar muita mentira, muitas coisas falsas, muitas pela metade, para ganhar likes, para ganhar seguidores, mas não sabendo elas que pagarão um alto preço diante do Senhor, porque Deus não terá por inocente aquele que é culpado, tá certo? E agora nós vamos para a nossa aplicação pessoal. A Bíblia apresenta o autêntico manual de prática para uma sábia, edificante e exemplar liderança. Pratique, ou seja, a Bíblia vai estar repleta os ensinamentos de liderança positiva, principalmente a liderança do Senhor Jesus. Agora vamos responder, marque V para verdadeiro e F para falso. Um bom líder promove disputas para premiar seus amigos pessoais? Não, isso é falso, tá bom? A sabedoria está no gosto pelo perigo e na atitude inconsequente? Também não, isso também é falso, tá bom? O sábio lidera pelo exemplo e pela fidelidade à lei de Deus. Sim, totalmente verdadeira, tá bom? Então, pessoal, já quero agradecer a você que assistiu até aqui. Que Deus em Cristo Jesus abençoe e vos guarde. E até a lição de número 8.